Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Fábia Diniz Quilting. E estamos aqui hoje para fazer mais uma etapa da nossa mandala. Hoje será a terceira etapa. Meu nome é Fábia Diniz, sou professora de Quilting Livre e estou aqui nesse projeto de vários vídeos em sequência para a gente mostrar como faria uma peça desde o comecinho até a finalização. E o nosso motivo é mandala. Mas antes de entrar no nosso assunto de hoje, quero lembrar vocês, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha e deixar os comentários com suas dúvidas, o que vocês não estão entendendo, e eu vou estar respondendo sempre no próximo vídeo. Então hoje, para começar, eu quero começar a nossa aulinha de hoje, vamos dizer assim, respondendo algumas perguntas que eu recebi. Então eu quero agradecer imensamente o carinho de vocês, todos os comentários. Nossa, eu fico muito feliz. Isso daí me dá uma força tão grande para poder trazer cada vez mais conteúdos aqui para vocês. Espero todos aqui a gente possa montar uma bela de uma comunidade sobre quilting, sobre o quilting livre, né? Então vamos respondendo algumas perguntas, tá? Então, olha, recebi vários comentários, tanto no Face como no Instagram. Quem quiser me seguir lá no Instagram tem o Fábia Diniz Quilting, tanto no Instagram como no Facebook e também aqui pelo YouTube. Então, vamos lá responder? Me perguntaram qual que é o tamanho do quadrado central da mandala. Então, se você voltar lá no vídeo 1, eu passo as medidas do tecido. Então, eu iniciei esse quadrado central com 80 centímetros. Só que eu cortei 80 centímetros, você tem que considerar as duas margens de costura de um lado e de outro. E outra coisa que tem que considerar também, gente, o quilting, quanto mais quilting uma peça leva, ela tende a encolher. Então, essa medida, se eu comecei lá com 80, eu tô com a peça aqui em cima da mesa, se eu pegar a minha trena agora e medir, nesse exato momento, esse quadrado que eu cortei com 80, desconsiderando as duas margens de costura, vamos dizer que ele foi para 78 mais ou menos, não tanto, 79 por aí, 78,5. Ele está agora, no momento, com 75,5. Então, olha como isso encolhe. Então, isso é importante a gente saber pelo seguinte, se você está planejando fazer uma colcha para sua cama e você quer que a colcha vá até o chão, então não faça a colcha exatamente, porque com o quilting ela vai subir e vai ficar um espaço lá embaixo. Então, se a sua intenção é que a colcha desça no chão, pode fazer ela pelo menos uns 3 centímetros de cada lado maior do que o tamanho final que você deseja. Então, isso é uma dica que a gente tem que lembrar na hora que está confeccionando, porque o quilting sempre vai dar uma enxugada. Eu falo assim que ele dá uma enxugada na peça por inteiro. Você começa uma peça num tamanho, no final ela sempre vai ter uma variação entre 3, às vezes até 10 centímetros. Eu já vi peças encolherem 10 centímetros só com o quilting. Então, quanto mais quilting, mais ela dá uma encolhida, tá certo? A outra pergunta que me perguntaram, qual é a manta que eu estou usando nesse sanduíche? Eu estou usando a âmbar 200. Por que eu escolhi a âmbar 200? Porque eu pretendo que isso seja um painel. Eu quero que eu estou fazendo essa peça para depois estar lá no nosso stand nas feiras, né? Então o painel, a âmbar 200, ela me dá uma estabilidade muito boa para um painel. Por isso eu coloquei a âmbar 200. Mas poderia ter, vamos dizer que se seja uma toalhinha de mesa, um centrinho de mesa, eu poderia usar a Poly 100, eu poderia usar a Jade. Então, a manta vai depender mais da finalidade, o que vai ser essa peça depois. Então, por isso eu escolhi a âmbar 200. Você está usando a outra pergunta, você está usando nessa mandala a mesma cor de linha da bobina, conforme a cor do topo? Então, lá no começo eu falei que eu ia usar 3 tons de linha. Então, um branco, um clarinho, né, um off-white, um meio dourado e um meio azul esverdeado. Então, quando eu estiver trabalhando com esse, na minha bobina vai ter essa mesma cor. Então, eu sempre coloco
a linha da linha que está em cima e a linha da bobina, a mesma cor de linha e o mesmo tipo de linha. Por que eu faço isso, gente? Porque as nossas máquinas de costura, elas foram fabricadas para ser máquina de costura, fazer costura reta, para frente e para trás. A hora que a gente tira, abaixa os dentinhos, põe um pezinho de quilt livre e a gente começa a mexer para todos os lados, a máquina, por mais ajustada, por mais perfeitinha que ela esteja, o ajuste de ponto, ela fica doida. Quer dizer, uma hora ou outra sempre acaba escapando, vazando uma linha de baixo para cima, de cima para baixo. Isso é normal. Se eu estou trabalhando com a mesma cor em cima e mesma cor embaixo, com a mesma linha, esses detalhinhos não aparecem. Então, mesmo que ela vaze um pontinho, não vai aparecer. Então, por isso eu sempre a mesma cor em cima e a mesma cor embaixo, tá? Comprei um painel do Dream Big. Eu posso seguir essa forma que você faz na mandala? Gente, esse vídeo que eu fiz aqui usando a mandala, essas fases que a gente vai fazendo, isso vocês podem usar para tudo, para tudo. Então, quando a gente tem uma peça e fica na dúvida por onde eu começo, é esse passo. Então, você vai fazendo primeiro uma estrutura, depois você vai adicionando mais coisas, vai colocando o quanto você achar que precisa. Então, o painel do Dream Big, para quem não sabe, o Dream Big é aquele painel maravilhoso de flor importado. Inclusive, tem lá no nosso site, ainda temos algumas cores. Se você entrar lá no www.fabiadiniz.com, que é o site nosso do Fábia Diniz Quilting, eu ainda tenho algumas cores lá. Acho que o vermelho, o rosé, acho que tem mais uma cor, o bege, mas eles são lindos, maravilhosos. Então, se você não sabe por onde começar nesse painel, é o mesmo princípio da mandala. Você vai travar cada pétala, travando todas as pétalas, depois você volta escolhendo padrões para cada pétala. Então, aí você faz a sua flor do Dream Big, né? Que ele é muito bonito, super impressionante aquele painel. Então, é a mesma coisa. Se você tem, vamos dizer assim, uma colcha com blocos, você também não sabe por onde começar, segue os mesmos passos. Trava os blocos, depois volta em cada pedacinho do bloco, escolhendo os padrões para você poder adicionar da mesma maneira. Outra pergunta que eu tive aqui é: a costura na vala é sempre feita do lado oposto à costura que foi retirada? Que foi rebatida? Desculpa, gente, que foi rebatida? Então, no primeiro vídeo, eu mostro que a vala, a gente tem uma área com mais tecidos, mais alta, e uma outra área mais baixa com um tecido só. Ali é a vala. Então, se você assistir lá, acho que tá no primeiro vídeo, mostra bem a vala. E aí, eu já engato na segunda pergunta dela, que ela continuou me perguntando da maneira assim, ó. Se sim, tem que definir o lado de rebater essa costura de cada bloco à medida que está fazendo a peça? Exatamente. Então, gente, com isso você vai perceber que a gente, quando compra os tecidos, quando escolhe as cores dos tecidos, quando a gente está confeccionando a peça, conforme você rebate a costura para um lado para o outro, isso já vai se refletir lá na frente no quilting. Então eu falo assim que a gente costuma pensar no quilting lá atrás, lá no começo, mesmo não sabendo o que você vai colocar de quilting. Então, conforme você está ali emendando os tecidos, se você rebateu a costura para um lado, você sabe que aqui tem uma vala, você já vai abaixar. Então, tudo aquilo que você quer elevar, você rebate a costura para baixo. Então, a gente pensa no quilting o tempo todo, na compra, na escolha dos tecidos, na hora da confecção da peça, o tempo todo tá ligado com o quilt, com o resultado final lá na frente, tá? Deixa eu perguntar mais uma perguntinha aqui, ó. Nessa primeira fase, se eu faço o travamento do quilting e travo todas as linhas? Sim. A primeira fase, a gente vai travar todas as costuras, todas as valas. No caso, como eu transferi o desenho da mandala, eu já travei a mandala toda. Se fosse a flor do Dream Big, eu travaria as pétalas. Se fosse uma colcha de bloco, eu travaria os quadrados, os blocos. Então,
travando a peça na primeira fase, eu estou diminuindo as áreas. Então, eu diminuindo áreas, depois eu volto para trabalhar nessas áreas menores, tá certo? Então, a outra pergunta que eu tenho aqui é perguntando se as minhas réguas são só para marcação. Gente, a régua que a gente desenvolveu, sim, são para marcação. Por quê? Elas são finas, tá? Para fazer o quilting com régua, você vai precisar daquele pezinho próprio para o quilting com régua, que ele é um copinho, tá? E você vai precisar de réguas grossas. A régua, ela tem que ser num acrílico. Tô trazendo essa aqui, não é minha, só para vocês verem como funciona. Então, ela tem que ser grossa para esse pé de copinho do pé do uso de régua, ele vai caminhar na lateral dessa régua. Então, a minha régua, ela é mais fina, ela não vai funcionar. O que pode acontecer se você tentar quiltar com essa régua é ela passar por baixo do pezinho e acabar quebrando a agulha e danificando a régua. Então, as réguas são só para marcação mesmo, tá? Aí a outra pergunta já mais ou menos tem a ver com tudo isso. A pessoa me perguntou se ela poderia fazer o quilt na vala com a régua. Sim, se você domina trabalhar com a régua, é mais fácil, você prefere, sente mais confiança, pode fazer tranquilo com a régua, tá certo? E mais uma última pergunta aqui antes da gente começar. Estão me perguntando qual é a máquina que eu uso. Eu uso uma industrial simples, a industrial mais simples, porque a minha industrial é muito antiga. Eu costumo dizer que ela é jurássica, porque na época não tinha nem o Direct Drive, que é um aparelho que ele controla a velocidade de uma industrial reta. Mas antes disso eu comecei fazendo quilting numa Singer Facilita, aquela Singer mais antiga, mecânica, sem recurso nenhum. Fiz bastante quilting lá, até que eu queimei, torrei o motor da minha máquina. Depois tinha uma Janominha pequena, também fiz bastante coisa na Janome. E depois eu acabei comprando a industrial, mandei adaptar, porque na época não tinha adaptação para o quilt, a gente mandou adaptar um Direct Drive para controlar a velocidade e eu quilto na industrial reta. Uma máquina sem recurso nenhum, uma máquina... Porque para o quilt o que a gente precisa? A gente só precisa da costura reta, tá certo? Então, assim, essa é a máquina que eu uso. E outra coisa, a máquina industrial, gente, quanto mais velha a máquina, ela fica melhor. Então, quanto mais uso, hoje ela é tão macia, eu gosto tanto dela. Então, assim, você acaba criando uma intimidade com a máquina que você fica mais fácil, tá certo? Então, olha, respondidas as perguntas, espero que para o próximo vídeo vocês deixem mais dúvidas, que aí no próximo vídeo eu volto com mais resposta para vocês. E vamos lá na nossa continuação da nossa mandala. Então, na outra aula, o que a gente fez? A gente desenhou aqui, escolhemos os padrões de preenchimento de cada área, tá? Então, se você não assistiu, eu vou deixar aí embaixo a descrição do primeiro vídeo e do segundo vídeo, porque é uma sequência. Hoje nós estamos no terceiro vídeo. Então, eu fiz toda essa marcação da outra aula, eu transferi a marcação para o nosso trabalho e fui para a máquina. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Vamos lá ver se dá para a gente trabalhar as duas. Vou até dobrar aqui, ó, só para vocês acompanharem comigo no desenho e no trabalho, tá? Então, aqui tá o nosso esquema da última aula. Então, vamos lá. Eu fiz toda a marcação da última aula, eu transferi para o tecido e fui para a máquina. Então, na nossa área número 1, que era o centro, a estrela, eu defini linhas retas. Então, eu fui aqui para peça, ela já está quiltada com linhas retas, tá? A área número 2, que seria a área das pluminhas, eu não fiz marcação, porque eu falei para vocês que plumas eu acho que tem que ser livre, não há necessidade de marcação. Então, eu vim lá na peça e já quiltei todas as pluminhas nessa área 2, tá? A área 3 foi a área das linhas retas novamente. Então, eu vim fazendo linhas retas na área 3, tá? A área 4, não, gente, confundi aqui. A área 3 é a das bolinhas,
Então, eu só coloquei 3 bolinhas na sequência, como eu tinha mostrado na outra aula. Então, as bolinhas estão aqui. A área 4, sim, que é a das linhas retas. A área 5, que é o do cross-hatching, tá aqui ele feito. Tá? Eu fiz a marcação, fui para a máquina e quiltei em cima da minha marcação. E a área 6, eu coloquei aquele nosso ponto de interrogação, aquele cachinho de pluma. Então, eles estão todos aqui nessa área da ponta, tá? No acabamento aqui no canto da mandala, nos 4 cantos, lembra a nossa pluma que eu tinha riscado, mostrado para vocês? Ela tá feita aqui, tá? Então, eu fiz ela com as pétalas bem estreitas, mais finas, porque eu queria aqui concentrar linha aqui para isso daqui subir. Então, quando eu quero abaixar uma coisa para outra aparecer, eu diminuo o tamanho, a proporção. Por isso eu fiz essa pluma com as pétalas bem fininhas. E isso já engata o nosso assunto de hoje. Então, essa peça, eu vou botar para vocês a foto aí dela pronta, nessa nossa etapa, na segunda etapa. Então, se eu considerar que ela está pronta, que é o suficiente, eu já termino ela por aí. Ela já fica pronta aí. Se não, a gente pode criar uma terceira etapa. Então, que seria essa terceira etapa? Eu adicionar algum quilting a mais para valorizar e criar mais efeito de dimensão na minha peça. Então, o fato de eu ter feito essa pluma mais fininha foi porque eu queria achatar mais a manta, concentrar mais pontos para essa região abaixar, porque o meu motivo principal é a mandala, e a mandala sobressair mais. Tanto é que eu quiltei essa pluma com linha branca, porque ela vai fazer parte de um fundo, de um background, né? Eu não quero que ela sobressaia, a mandala sim, que é o nosso assunto principal da peça, né? Então, nisso entra o nosso assunto do microquilting, né? O que seria o microquilting? Então, gente, microquilting é aquele, como eu falei no outro vídeo, é aquela cereja no bolo. É aquele toque final para você dar um acabamento legal na peça, para você criar essas áreas de dimensão, áreas, abaixar mais algumas áreas, levantar outras. Uma você vai abaixar para valorizar. Então, é esse jogo que a gente faz no finalzinho, no acabamento da peça, na hora que estiver terminando o quilting. Não é obrigatório, não há necessidade de fazer microquilting em tudo quanto é peça. E nem é legal, porque você pensa, a gente tem que escolher essa peça que vai levar o microquilting. Então, eu costumo falar assim, escolham aquela peça que é especial, aquela peça que vai fazer a diferença para aplicar o microquilting. Porque o microquilting, ele toma muito tempo, é trabalhoso, é cansativo, então não é qualquer peça que vai ficar bom também você colocar. Então, se eu tenho uma colcha, eu jamais vou colocar um microquilting numa colcha, né? Vamos dizer assim, entre aspas, a não ser que essa colcha seja uma colcha assim uma super peça para um casamento, uma coisa assim chique demais, né? Mas então é isso, o microquilting ele entra em alguns pontos da peça para valorizar o quilting que foi feito nessa peça. Então eu quero mostrar aqui para vocês, eu fiz de propósito metade da peça com a fase 2, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, e a outra metade eu já acrescentei o microquilting. Vamos lá ver? Então, gente, olha, aqui tá a peça. O que eu fiz? Eu dividi metade. Essa metade de cá é a nossa fase número 2. Então, se você observar essa metade de cá, ela já tá maravilhosa. Não há necessidade da gente ir para o microquilting. Então, já tá ótimo. E essa metade de baixo da peça foi aonde eu apliquei alguns pontos de microquilting para valorizar. E não só o microquilting, conforme eu usei, lembra que eu falei que eu ia trazer cores, linhas diferentes? Então eu trouxe o azulzinho da borda, eu trouxe o douradinho, né, da borda da ocre, eu trouxe a cor de linha também para cá.
junto com o microquilt. Então, quando a gente adiciona cor, porque normalmente a gente faz o microquilt com a mesma cor de linha do tecido. Mas nesse caso, como eu adicionei cor, só muda o nome da técnica. Vocês já devem ter ouvido falar do thread painting, que seria pintura com linha. Então, eu adicionei um pouco de thread painting porque eu queria dar um efeito de cores também na peça. Então, olha, o que eu fiz? Vou mostrar para vocês qual que é a diferença desse lado de cá para o lado de cima. Vamos começar aqui na estrela. Aqui na estrela, eu tinha traçado 1/4 de polegada entre uma linha reta e outra. Para criar mais dimensão e abaixar mais essa estrela para o resto da mandala subir, eu só fiz diminuir um pouco a escala. Então, o microquilt a gente considera aquele quilting que ele está numa escala menor do que 1/8 de polegada. Então, aí sim a gente considera microquilt. Se não, ele é um quilting pequeno, mas não chega a ser um microquilt. Então, eu adicionei mais linhas retas aqui para abaixar mais isso, porque eu queria que essa outra lateral aqui subisse, tá? Nesse vãozinho da pluma, lembra, olha, eu tinha a pluma e o vãozinho, tá tudo muito no mesmo tamanho. Então, eu adicionei um pouco de microquilting e coloquei as minhas bolinhas, que eu falei para vocês que eu gosto muito de bolinha. Então, adicionei mais algumas bolinhas e vim aqui embaixo com scribbling, que é um tipo de microquilting bem fechado. Que microquilting, gente, eu vou deixar depois fazer um vídeo só disso, porque é um assunto que tem muita coisa para falar do que aqui no nosso vídeo mais rápido, né? A mesma coisa nessa área aqui, eu adicionei mais linhas retas. Essa área das bolinhas eu vim também com esse mesmo scribbling, fechando mais aqui, trazendo cor. No cross-hatching eu dupliquei as linhas. Então, eu trouxe mais quilting também, só duplicando. Então, aqui talvez eu nem considerasse um microquilting. Eu considero que eu aumentei a linha, a quantidade de linha eu diminuí um pouco mais. Então, se vocês notarem, aqui tá mais baixo, aqui tá mais alto, aqui tá mais alto. Então, se eu queria valorizar o traçado da mandala, eu abaixei de um lado, abaixei do outro, isso sobe, tá? Em volta da pluminha também, do cachinho de pluma, eu acrescentei um pouco de microquilting com a linha. E aqui, lembra da nossa pluma? Então, eu fiz um background, um fundo para essa pluma, só com linhas retas, também numa escala bem pequena, mais ou menos 1/8 de polegada entre uma reta e outra. Mas, para abaixar esse fundo, a mandala vai subir e a pluma também acaba valorizando mais. Então, a função do microquilt é isso, é abaixar uma área para outra área aparecer mais. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí pelo vídeo, porque às vezes, né, quando filma, não é a mesma sensação de quando a gente está com a peça na mão. E fiz também o quilting dessa moldurinha, que nem eu expliquei da outra aula, eu usei esse stencil, tá? Eu achei que ficou muito legalzinho, bem delicado, ó, eu fiz ele a volta toda, tá? Hoje nós vamos definir também a borda azul, tá? Então, vou trazer ela aqui. Então, eu tinha comentado que eu queria muito usar um outro stencil. Esse stencil de plumas, tá? Foi por isso, a partir desse... Olha como são as coisas. A partir disso é que eu resolvi colocar plumas, porque eu queria que a borda combinasse com o centro do trabalho. Por isso, eu adicionei plumas na mandala. Então, às vezes, você vê um stencil, um design, isso começa, quando você não sabe o que vai fazer de quilting, só o fato de olhar um design ali já te puxa para criar outras coisas, para saber como que você vai colocar outros lugares, né? Então, eu vim a partir desse stencil que eu quero vir com ele nessa borda azul. Então, vamos lá que eu vou explicar para vocês certinho como é que a gente vai usar esse stencil aqui. Vamos comigo? Então, gente, eu escolhi esse stencil, né? Que ele é uma trança que vai torcendo plumas com linhas curvas, né? Então, ele é muito clássico, muito tradicional.
A gente vê isso muito em várias peças. Ele é bem bonito, então era a partir dele que eu fui levando, criando o quilting da mandala. Então, primeira coisa, vamos transferir o desenho do stencil para o tecido, tá? Então, como eu falei no outro vídeo, a gente sempre começa dos cantos para o centro. Porque se eu precisar fazer algum ajuste para fechar esse stencil, eu vou fazer esse ajuste por aqui assim, olha, nessas linhas, nessa parte aqui que eu vou ajustar isso, vou encolher ou vou esticar. Mas, como a pluma, ela tem um sentido, ela vai seguir num sentido, eu tenho que tomar cuidado na hora que eu transferir neste canto, a pluma tá indo para cá. Quando eu for transferir lá para o outro canto da peça, se eu fizer isso daqui, ó, só virar o stencil e botar aqui, a minha pluma daqui vai começar a ir para cá. Então, eu tenho que tomar cuidado e virar isso daqui de uma maneira que vocês percebam que a pluma continua indo no mesmo sentido. Então, se você escolher um sentido horário, observe para que todas as plumas corram no mesmo sentido horário, tá? Então, só essa observação aqui para vocês tomarem cuidado na hora de virar e transferir o desenho do stencil nos cantos. Então, eu transferi ele aqui embaixo para explicar como que isso vai funcionar. Então, eu venho aqui, olha, eu transfiro uma vez, continuo aqui, encaixo ele aqui de novo e vou indo o tanto que precisar para fechar a minha peça, tá certo? Então, nesse daqui, nós vamos começar pela pluma. Então, eu vou até marcar com outra cor aqui para vocês verem. Ó, se vocês observarem, aqui eu tenho a haste da minha pluma, tá? Eu acabo chamando haste, gente, mas pode ser a espinha, o veio, isso aí tanto faz o nome, que seria aonde as peninhas da pluma vão correr. Então, olha, eu identifiquei aqui. Eu vou começar o meu quilting aqui, ó, eu vou arrematar minha linha aqui. Tem essa parte aqui, mas não tem problema, a hora que eu der a volta eu vou completar aqui. Então, eu vou começar aqui fazendo o quilting dessa pluma. Então, ó, eu vou correndo aqui. Outra coisa, se eu fizer, não passei exatamente em cima do risco, não tem problema. A hora que for apagar essa marcação, não vai aparecer, tá? Então, eu venho construindo a minha pluminha aqui. Ó, cheguei aqui no final, volto pelo veio, que eu não tinha quiltado, tô quiltando agora, e venho colocando as plumas de baixo. Então, ó, vou fechando todas elas aqui. Vou chegar pra cá. Cheguei aqui no final, fechei ela aqui, né? Quando eu fechei ela aqui, eu tô nesse ponto. Eu vou começar a fazer essas linhas curvas. Então, eu vou vir aqui, olha, eu vou fazer essa linha curva. Encostei aqui, porque aqui vai ter outra. Eu ando por cima da cabeça da pluma da frente e volto. Ó, ando por aqui e volto lá. Ando por aqui. Então, vamos lá, marcar com outra cor. Então, olha, cheguei aqui, eu ando em cima aqui da cabeça dessa pluma, só para me levar para a próxima linha curva. E volto. Ando por cima aqui da cabeça dessas plumas e volto. Ando por cima aqui e vou fechar a última linha. Tá certo? Ela me trouxe aqui. Cheguei aqui, eu volto um pouquinho para me posicionar aqui novamente, porque aqui vai começar a próxima pluma. Então, esse seria o movimento. Daqui para frente, ele vai se repetindo. Então, eu voltei aqui um pouquinho e aí eu começo a fazer a próxima pluma, ó. Vou fazendo e até o final, ó. Vou rapidinho aqui só para volto pelo veio e faço de baixo. Ó, lembra quando eu fizer essa daqui? Aqui já tava quiltado, então eu vou devagarzinho para coincidir certinho em cima, ó. Aqui embaixo já tava quiltado, eu ando devagarzinho e para coincidir o mesmo quilting que eu já tinha feito antes.
Então, é dessa maneira aqui que a gente... Cheguei aqui no final, aí eu começo de novo as minhas linhas curvas, tá certo? E aí ele vai se desenvolvendo todo assim, até fechar. Quando eu der a volta, toda a moldura que chegar lá no final, ele vai vir aqui, eu vou completar essas primeiras que ficaram aqui, tá certo? Esse stencil, como todos os stencil, que eu falo assim, eles, tudo quanto é stencil tem 1001 utilidade, gente, basta a gente observar. Eu fiz aqui embaixo para vocês mais uma variação desse mesmo stencil. Então, se eu não botei pluma no meu trabalho, não quero usar as plumas, eu venho aqui, olha, com o mesmo stencil, eu posso fazer esse traçado, não sei se vocês conseguem identificar aqui, ó. Essa parte aqui, ó, é essa parte aqui de baixo, onde ela vai passando. Então, eu vou virando o meu stencil, venho aqui, deixa eu botar aqui. Eu venho aqui, bato uma vez, arrasto ele, bato outra vez e vou usando essa seção. E aí, eu consigo esse efeito dessa corda torcida sem as plumas. Então, seria uma variação a mais desse mesmo stencil. Então, gente, agora eu vou transferir todo o desenho desse stencil aqui para essa parte azul da moldura externa. Vou para a máquina, vou fazer o quilting na máquina dessa borda. E eu volto num próximo vídeo, porque a gente vai falar sobre o acabamento. Então, a gente vai finalizar. Nós vamos fazer um acabamento, eu vou ver se eu vou bolar um acabamento bem legal aqui para diferenciado. E vamos fazer todo o acabamento junto. E como eu falei para vocês, ele vai ser um painel, eu vou colocar nele uma manga para poder sustentar num varão. Então, a gente vai fazer também isso junto. E também vou fazer com vocês a etiqueta. Todos os meus trabalhos, independente se ele vai para um concurso ou não, eu sempre coloco uma etiqueta, tá? A gente vai conversar sobre isso num próximo vídeo. Então, falar para vocês, eu vou deixar aqui a foto. Então, eu quero que vocês façam um comparativo com a foto da primeira fase, então, onde está só o desenho da mandala. A segunda fase, que a foto já está com o quilting de padrões que a gente escolheu nas áreas, padrões de preenchimento. E a foto da terceira fase, que é onde eu adicionei alguns toques de micro quilting para valorizar mais a peça, tá? Sabendo que você querendo escolher e parar em qualquer uma dessas fases, você que vai definir o nível do seu quilting. Então, quando a gente adiciona o micro quilting, a gente está elevando o nível desse trabalho num nível bem avançado, tá? Então, não quero que vocês se assustem com isso. E como eu falei, o quilting, ele é uma escada, ele é gradativo, a gente vai fazendo uma etapa após a outra, sem pressa, tá? Então, não se cobrem, se vocês não conseguem, não tem problema, para na primeira fase ou para na segunda fase, já tá maravilhoso. Então, a gente é que vai sentindo até onde deve ir, tá? Todo esse material que a gente está usando, vocês podem encontrar lá no nosso site, tá? No Fábia Diniz Quilting, www.fabiadiniz.com. Pode comprar sossegado, a gente está mandando pelo correio, tudo certinho. Estamos enviando numa boa. E lembrar vocês, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. E vamos juntas nessa nossa saga, desse painel, que eu tenho certeza no final ele vai ficar muito bonito, tá bom? Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Deixe os seus comentários, curte, compartilha, manda para as amigas, vamos estar todo mundo junto aqui. E no próximo vídeo eu venho respondendo mais perguntas para vocês e já venho com a festa para a gente fazer o acabamento, tá bom? Um beijão, obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!